Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, sob a direção da Superintendência da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos neste primeiro trimestre do ano de 2022, estudando lições bíblicas na área de bibliologia, a supremacia das Escrituras. Estamos estudando a inerrante, inspirada e infalível Palavra de Deus. Na lição anterior, na lição de número 7, nós estudamos que a Bíblia transforma as pessoas, e louvado seja Deus por isso. E hoje, na lição de número 8, a lição que será estudada nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical em nossas igrejas, no dia 20 de fevereiro de 2022, nós vamos estudar a lição que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Este é o título da nossa lição. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a verdade prática da nossa lição de hoje diz assim: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Então, meu amigo, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical, professora da Escola Bíblica Dominical, nós vamos hoje estudar nessa temática, lei, evangelhos, e nós vamos, nesta lição, no primeiro tópico, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. No tópico 2, tem como objetivo afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E depois vamos ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma as vidas. Então, nós vamos estudar aqui nesta temática. O programa EBD em Síntese é um programa transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador, FM 96.3, TV AD, canais 8 e 38, e também nas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós vamos estudar hoje nesta lição e aprender que quando o cristão lê o Antigo Testamento, ele deve ter o Novo Testamento como base, principalmente nos Evangelhos, para compreender a lei. Então nós lemos e interpretamos o Antigo Testamento a partir dos pressupostos do Novo Testamento. E outra coisa importante que a gente entenda, porque às vezes tem irmãos que fazem uma dicotomia muito grande entre Antigo Testamento e Novo Testamento, etc. Mas, na verdade, como diz aqui na nossa lição do Mestre, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Portanto, não devemos nos relacionar com a Bíblia de maneira excludente, como se o Antigo Testamento não servisse mais por causa do Novo. Este, no entanto, confirma aquele. Então, é muito importante a gente saber lidar com as Escrituras, entender que a revelação de Deus nas Escrituras ela é progressiva, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. E nós não podemos achar que existe um cânon dentro do cânon. A gente crê na inspiração plenária da Bíblia. Toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia são igualmente inspirados por Deus, e cada livro, cada texto cumpre uma função, cumpre um objetivo. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 15 que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está escrito na lei é para o nosso ensino que foi escrito. Ele disse a Timóteo que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Pedro disse que eles falaram impelidos pelo Espírito Santo. Então, os princípios e valores que norteiam a lei do Antigo Testamento são os mesmos que estão presentes nos Evangelhos. Ambos se concentram em Jesus
e revelam o Filho de Deus. Isso é muito interessante. Às vezes tem pessoas que dizem, não, no Antigo Testamento a pessoa era justificada pelas obras e agora no Novo Testamento é justificada pela fé. E não é assim. A justificação sempre foi pela fé e não pelas obras. É muito interessante a gente chamar a atenção disso. Eu quero aqui chamar a atenção dos professores da escola dominical para que faça essa observação. Os mesmos princípios e valores que nortearam a lei do Antigo Testamento são os mesmos também no Novo. Abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 3, no versículo 8, que diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Interessante é que Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, aqui em Gálatas 3 e 8, ele diz que a própria Bíblia do Antigo Testamento já previa, o próprio Antigo Testamento já previa que Deus ia justificar pela fé os gentios. E, por causa disso, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo a Abraão: todas as nações serão benditas em ti. Então, a justificação do pecador no Antigo Testamento era pela fé, como também no Novo Testamento. Então, a lei e os evangelhos, eles possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Tudo é palavra de Deus, tudo é escritura sagrada, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Então, o tópico 1 da nossa lição, o Pentateuco, a lei de Deus. Essa palavra Pentateuco é uma palavra grega, Penta significa livro, E Teucos, 5 volumes. Então, o Pentateuco se refere ao conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e também os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. São os mesmos, exatamente os mesmos, que são de autoria de Moisés. E os judeus ainda hoje chamam esses 5 livros de Torá. Nós chamamos de Pentateuco, os judeus chamam de Torá, e eles chamam de Torá com sentido de instrução, ensino, direção, porque esses 5 livros de Moisés traz as instruções, os ensinos e a direção de Deus para o seu povo. Foi dado por Deus ao povo de Israel através da mediação de Moisés lá no Monte Sinai, quando o povo saiu do Egito, se acampou ali no Monte Sinai, e ali Deus deu a revelação da lei para Moisés, ali no Monte Sinai, e evidentemente também durante a peregrinação ali naqueles 40 anos no deserto. Tópico 1.2, a grandeza da lei. Estuda-se a lei sob 3 aspectos: os aspectos morais, cerimoniais e civis. Então, a lei do Pentateuco tem preceitos morais, cerimoniais e civis. Os preceitos morais da lei possuem validade permanente para todos os povos, independentemente de ser judeu ou gentil, toda criatura, porque todo mundo é criatura de Deus. Os preceitos cerimoniais da lei tratam da liturgia religiosa dos judeus, já é uma questão mais específica. Os preceitos civis dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. É importante a gente entender também que o Pentateuco, ou a Torá, também servia de constituição daquela sociedade civil de Israel ali no deserto e na terra de Canaã. Então eram leis que governavam a vida diária e a convivência diária deles também funcionava como uma espécie de código civil, código penal. Então, quando a gente for ler a lei, a gente precisa entender o que são princípios exclusivos, mandamentos exclusivos para Israel, para a sociedade daquela época, o que são preceitos meramente cerimoniais, que só valia para aquele tempo, e quais são os preceitos morais que são atemporais, que são universais. Agora, Paulo diz em Romanos, no capítulo 7,
que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Às vezes alguém tem uma visão muito distorcida da lei, mas é importante a gente entender, irmãos, que a lei não é produto da cabeça de Moisés, não. Pedro disse que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A gente fala lei de Moisés, Moisés deu a lei, mas é porque ele foi o mediador entre Deus e o povo de Israel. Então, a lei é de Deus, a lei veio de Deus e Deus deu ao povo a sua lei através de Moisés. Então, como veio de Deus, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, conforme Romanos 7,12 e Romanos 7,14, Paulo também disse que a lei é espiritual. Na lei, Deus esboça o plano de redenção humana em Cristo. Por isso que ele diz em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Rapidinho a gente volta. Continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Eu quero saudar com a paz do Senhor a todos os professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e também de outras cidades e estados do Brasil que nos acompanham semanalmente. Este é o programa EBD em Síntese, transmitido pela Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 da manhã, e também transmitido pela TV AD, canais 8 e 38, e pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós estamos estudando neste trimestre a respeito das Escrituras, lições bíblicas na área da bibliologia, e na lição de hoje, a lição de número 8, é a lição que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. No final do bloco anterior, nós estávamos falando o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Essa palavra aqui, fim, não está no sentido de que acabou, que não serve mais. Fim aqui no sentido de finalidade. Inclusive, em outra tradução, a NVT, por exemplo, diz que Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Então, a lei apontava para Jesus. A lei apontava para Jesus. Então, tópico 1.3, preste muita atenção. Eu acho que esse tópico 1.3 tem que ser explorado com bastante detalhe nas classes, para poder ter um melhor entendimento da lição de hoje. Então, diz assim: a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Então, isso aqui é muito importante. Então, tanto a lei quanto os evangelhos, ambos são inspirados por Deus. Toda a Escritura é igualmente inspirada, só que ela cumpre funções diferentes. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 1, abre aí a sua Bíblia, Hebreus 10:1, diz assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, observe bem Hebreus 10:1, que a lei ela tem a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Ela nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, se referindo aos sacrifícios, às leis cerimoniais de sacrifícios de animais para expiação do pecado, diz que a lei, por meio desses sacrifícios, nunca pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, veja que a lei é transitória, ela tinha um caráter transitório até que chegasse à realidade. Uma coisa é uma realidade, outra coisa é a sombra desta realidade. Então, a lei era transitória. A lei foi dada para revelar o pecado
e demonstrar a necessidade da graça. Isso aqui é muito importante. A lei é especialista em diagnóstico. A lei, ela faz o diagnóstico do pecador e traz a tipificação do pecado praticado pelos homens. Ele tipifica a condição de pecador do homem. Então a lei, ela é especialista em diagnóstico do problema do pecado e não do tratamento do problema do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 19 diz: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então a lei tem um caráter transitório e foi dada por causa das transgressões, para frear o pecado do povo e também para mostrar o quanto o povo era pecador e o quanto o povo precisa de Deus. Então ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Porque se o pecador não reconhecer que é pecador, que precisa de salvação, ele não vai aceitar a salvação. E Gálatas 3:24, ainda aqui nesse capítulo 3, Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mais uma vez ressalta-se o caráter temporário e provisório da lei. Então ela nos serviu de aio, de tutor, de guardião. Essa palavra aio, dependendo da tradução aí, é uma palavra grega que pode ser traduzida por aio, por guardião, tutor, aquele que vai tomar de conta e conduzir até uma finalidade. Então ela nos serviu de tutor e de guardião para nos conduzir a Cristo, para nos levar até Cristo. E isso é o que está revelado na palavra de Deus. De modo que a lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Gálatas, capítulo 3, versículo 22. A lei encerrou todo mundo debaixo do pecado. Diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Observe que sempre a função da lei era de mostrar o pecado, mostrar a necessidade do pecado e apontar para Cristo. A lei sempre apontando para a solução. A lei faz o diagnóstico correto, revelando o problema do pecado. Ela não tem o tratamento correto e definitivo para o pecado, porém ela aponta para o especialista em resolver o problema do pecado, que é Jesus. Então, desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Gálatas 2:16 diz que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Porque a lei diz que o salário do pecado é morte. A lei diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então agora, em Cristo, nós somos livres da lei e vivemos debaixo da graça divina, e todo aquele que permanece em Cristo não vive na prática do pecado. O tópico 2 da nossa lição diz: os evangelhos, a mensagem de Cristo. Essa palavra evangelho é uma palavra grega que significa boas novas. Ela se refere à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Inclusive Paulo, em Atos 20:24, ele diz que eu não tenho em nada a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que é o Evangelho da graça de Deus? Observe que não é de um Evangelho. A Bíblia não fala um Evangelho, ele fala o Evangelho. Então Paulo foi chamado para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15 diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia,
pregando o evangelho do reino de Deus. Então Jesus ele veio que pregar o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Observe que ele fala o evangelho, né? Porque só tem, né, um único evangelho de Cristo. Bom, na Bíblia, do Novo Testamento, nós temos aí os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram os seus livros chamados de evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes entre si, tem muitas passagens bíblicas, fatos históricos que são relatados pelos 3, Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia, e o 4º evangelho, que é o evangelho de João, tem algumas peculiaridades próprias e enfatiza mais o ministério de Jesus na Judéia, na disputa dele com os judeus e tal. E a vida e o ministério de Jesus, embora seja retratado de modo distinto pelos 4 evangelistas, mas formam uma única unidade. É muito importante. Mateus escreveu o seu evangelho enfatizando muito Jesus como o filho de Davi, o Messias prometido aos judeus lá no Antigo Testamento. Então Lucas, o homem perfeito, o filho do homem, mostrando a graça de Deus para alcançar toda a humanidade, não somente os judeus, e assim por diante. João já enfatiza bastante o caráter divino de Jesus. Então, os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Jesus o Jesus dos evangelhos é exatamente o Messias prometido por Deus aos judeus no Antigo Testamento. Neles, Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Deus. Então, nos evangelhos, Jesus é apresentado como o Deus que se fez carne e habitou entre nós. A vinda de Jesus inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, tanto no presente como no porvir. Então, a mensagem de salvação do reino de Deus, conforme diz o tópico 2.3 da nossa lição, está esboçada nos 4 evangelhos. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. E a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo, conforme a gente vê no Evangelho de João. Então, os elementos dessa salvação falada pelos evangelhos, pelos 4 evangelistas no Novo Testamento, inclui a fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e, consequentemente, o novo nascimento. Então, meus irmãos, os evangelhos falam da salvação em Jesus Cristo, e tudo isso já tinha sido profetizado lá no Antigo Testamento, mostrando total harmonia entre o Antigo Testamento, entre a lei e os evangelhos. Não há contradição entre lei e evangelhos. A lei apontava para Cristo e Cristo veio cumprindo a lei e assim nos trazendo a salvação. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar o programa EBD em Síntese. Continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 8 da nossa revista deste trimestre, lições bíblicas na área de bibliologia. E hoje, na lição de número 8, estamos estudando a lição que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Quero aqui incentivar você e sua família a participar dominicalmente da Escola Bíblica Dominical. Faça o propósito de frequentar assiduamente, regularmente,
pontualmente a Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Este programa e nenhum outro programa na internet, das redes sociais ou da TV substitui a aula presencial interagindo com professores e alunos na nossa congregação. Bom, hoje nós estamos estudando nesse assunto sobre lei e evangelhos, e o tópico 3 da nossa lição fala assim: uma mensagem transformadora. A Bíblia, a gente já estudou no domingo passado, na lição anterior, que a Bíblia transforma as pessoas. A mensagem da palavra de Deus, a mensagem bíblica é uma mensagem transformadora. Jesus, ele veio com uma mensagem de salvação, de transformação, de novo nascimento. Inclusive, a Bíblia diz que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Todo mundo que teve e que tem um encontro com Cristo tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. O tópico 3.1 da nossa lição diz: a transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Eu costumo dizer que a personalidade de uma pessoa é igual ao temperamento mais caráter. Se a gente puder expressar aí numa linguagem matemática, caráter mais temperamento é igual a personalidade. O temperamento é uma coisa muito congênita de cada um. A gente já nasce com determinado temperamento. O temperamento é pouco influenciado pelo ambiente externo. O nosso temperamento é pouco influenciado pelo aprendizado, pela nossa convivência e experiência. Porém, o caráter é diferente. O caráter é totalmente influenciado pelo ambiente. Uma pessoa, quando nasce, quando a mãe dá à luz a uma criança, aquela criança nasce sem caráter. É como todos nós nascemos como uma espécie de HD virgem, que vai ser formatado e instalado os programas nele ao longo do tempo. Então, nós vamos tendo o nosso caráter vai sendo formado com o passar do tempo. A gente vai aprendendo, recebendo a educação dos pais, da família, em todos os nossos locais de convivência. Então, todos nós somos muito influenciados através de diversas fontes de influências. Então, assim a gente vai formando o nosso caráter. E todo mundo tem caráter. Às vezes a pessoa diz: mas fulano não tem caráter. É porque, na verdade, a pessoa não gosta do caráter daquela pessoa. Mas todo mundo tem caráter. Agora, tem caráter bom, tem caráter que não é bom, tem caráter que é mais ou menos. Enfim, numa escala aí, do mínimo ao máximo, todos nós nos enquadramos em algum ponto. Agora, o caráter é uma característica que tem facilidade de ser moldada, de ser mudada e transformada, porque o caráter depende muito do ambiente. E Deus, através da sua palavra, ele tanto muda temperamento como muda caráter. Ele transforma. Na lei, o decálogo, ou os 10 mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Então, ali temos os 10 mandamentos, o decálogo, são princípios. Os 10 mandamentos, com exceção da guarda do sábado, foram ratificados no Novo Testamento. Dos 10 mandamentos, lá de Êxodo capítulo 20, apenas o sábado não foi ratificado no Novo Testamento, porque o nosso sábado é Cristo. Então, a ética do reino de Deus, ela é superior. Inclusive, Jesus, no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, ali do Sermão do Monte, registrado lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Jesus fala muito: vocês ouviram o que foi dito na lei, assim, eu porém vos digo. Então, na nova aliança, Jesus teve vários mandamentos da lei que Jesus ampliou, que Jesus até mesmo mostrou ele de forma mais rigorosa, e alguns enfatizando mais o princípio deles.
Então, agora, diz aqui o nosso comentarista uma coisa muito importante em relação a essa questão dos mandamentos, os mandamentos da lei, os mandamentos do Novo Testamento. Diz que a mera observância de códigos, de mandamentos, não pode salvar ninguém. É muito importante isso. Nós não somos salvos por meio de obras, nem por meio de obras do Antigo Testamento, nem por meio de obras do Novo Testamento. Paulo disse: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não é a mera observância de mandamentos que faz com que uma pessoa seja salva. Às vezes alguém diz: não, eu vou praticar isso aqui que está sendo exigido, que é para eu ser salvo. Então você está querendo conquistar uma salvação por méritos próprios, e não é assim que a Bíblia revela. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. O caráter da pessoa é moldado e transformado através da graça divina, da ação do Espírito Santo na vida dele. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. É interessante que em Mateus capítulo 5, versículo 48, lá no Sermão do Monte, Jesus disse: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, o padrão é Deus, o paradigma é Deus. Deus é o modelo, Jesus é o modelo para nós. Então, assim como Deus é perfeito, nós também devemos nos espelhar nesta perfeição de Deus. Este é o nosso alvo, para poder a gente se influenciar pelo Senhor. Inclusive, Pedro disse: assim como Deus é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Só que a gente não consegue essa perfeição, ou vamos dizer assim, essa maturidade, aqui é perfeição, evidentemente que nenhum de nós é capaz de atingir a perfeição de Deus. Nenhum ser humano vai evoluir em perfeição, em maturidade, a ponto de se igualar a Deus, jamais. Mas Deus é o padrão e é a norma para nós. Mas no processo de santificação progressiva do cristão, nós vamos sendo transformados. A gente se despoja do velho homem, se reveste do novo homem, como diz a Bíblia. Assim a gente se faz coparticipante da natureza divina, como Pedro falou, e Paulo disse em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz que todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Observe aqui a parte B deste versículo. Eu estou lendo aqui na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Estou lendo aqui 2 Coríntios 3:18. A parte B diz que Cristo, o Senhor, nos transforma gradativamente à sua imagem. A sua imagem gloriosa. Então, o processo de santificação progressiva, Deus vai nos transformando gradativamente para a gente ficar mais perto de Deus, para que a nossa imagem seja mais parecida com a de Cristo. Então, isso é muito importante. Tópico 3.2, a restauração da família. A lei fala do casamento, do padrão para a família. Lá em Gênesis já coloca os princípios, que o casamento foi criado por Deus, a família foi criada por Deus, e debaixo dos princípios da heterossexualidade, casamento entre um homem e uma mulher. O casamento ele é monogâmico, só um homem, só com uma mulher, e ele é indissolúvel. Por isso que Jesus disse: o que Deus juntou, não separe o homem. Então, esses princípios quanto à questão do casamento continua no Novo Testamento, inclusive com mais rigor, porque no Antigo Testamento, por causa da dureza dos corações, e o povo ali naquela cultura, recém-saído ali do Egito, então eles divorciavam, os homens divorciavam das mulheres por motivos banais.
E aí Jesus, aqui no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 19, por exemplo, Jesus disse que não pode divorciar por qualquer motivo, a não ser por causa de prostituição, de relações sexuais ilícitas, de imoralidade sexual. Então, a Bíblia só abre exceção para o divórcio no caso de morte, né? No caso de morte de um dos cônjuges, evidentemente que o outro que sobreviveu, o viúvo ou a viúva, fica livre para casar com quem quiser. Não é mandamento, mas se quiser casar, pode. Então, o divórcio é permitido, não incentivado, mas permitido em caso de infidelidade conjugal e abandono, né, ou deserção por parte do descrente, né? Mas sempre o divórcio no sentido de que é uma permissão e não um mandamento e não um ideal de Deus. E para finalizar, tópico 3.3 da nossa lição de hoje é a importância da palavra de Deus na regeneração das pessoas. Ele coloca aqui a regeneração da sociedade, e aqui a gente quer chamar a atenção o seguinte: a Bíblia transforma as pessoas e pessoas transformadas vão transformar a sociedade. A ideia é essa. A preocupação bíblica aqui, da mensagem bíblica, é a salvação do pecador. Não é o objetivo direto aqui da transformação, não é as estruturas, não é a estrutura da sociedade, né? Não é o modelo econômico, o modelo social. É transformar as pessoas, e pessoas transformadas vão transformar a sociedade. Então, o problema do pecado, a necessidade da transformação e o fruto dessa transformação, tudo é aplicado no indivíduo. Então, a sociedade é consequência das ações de seus indivíduos. Então, pessoa transformada vai ter sociedade transformada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, assim chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Então, a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado pelos evangelhos. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Vá à escola bíblica dominical da sua congregação, porque este programa e nenhum outro substitui a nossa aula presencial lá na nossa classe, na nossa congregação, interagindo com professores e alunos. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.